permitir que a nossa essência ilumine o nosso caminho. Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. Primeiro, permitir que a nossa essência ilumine o nosso caminho. E aí, a gente precisa, para poder a gente conectar com essa essência, primeiro, a gente precisa desconectar um pouco do mundo externo, desconectar um pouco das coisas e trazer um pouco a nossa intenção, trazer um pouco a nossa atitude para olhar um pouco mais para dentro. E a gente pode fazer isso de várias maneiras. Uma das maneiras mais prática, assim, mais tradicional, é a gente buscar um processo psicoterapêutico, buscar um psicólogo, um bom psicólogo, né, uma boa psicóloga, de preferência experiente, para poder nos ajudar nesse processo de olhar um pouco para dentro. Então, esse é um caminho, não vou dizer que é o caminho mais fácil, porque costuma às vezes ser bem difícil. Porque quando é um profissional experiente, ele, às vezes, nós vamos sair, né, senta lá com um terapeuta experiente, um psicoterapeuta experiente, às vezes você sai de lá com vontade de matar a pessoa, né, porque tocou às vezes naquele ponto, tocou às vezes naquela ferida, e assim, uma coisa que eu já experimentei, né, porque eu já passei durante a minha vida, passei por vários psicoterapeutas e alguns deles fizeram uma diferença gigante na minha vida, pela maneira de trabalhar, pela maneira de operar. E teve um que, na época, assim, me marcou muito, que foi um psicoterapeuta, que eu estava fazendo um trabalho com ele e saí de lá um dia, assim, com vontade de matar o psicoterapeuta. E depois, quando eu voltei, e aí eu demorei uns 15 dias para voltar, aí liguei, marquei, voltei, e na hora que eu cheguei, falei assim, nossa, saí daquele dia aqui com vontade de te matar. E aí eu consegui entender um processo meu na época, assim, que foi muito bacana para mim. E então, um dos caminhos é esse, você buscar uma ajuda, um psicólogo, sentar e se haver ali com a sua biografia, com a sua história, né? Mas como eu busquei vários caminhos em relação ao autoconhecimento, eu tive uma astróloga também que me ajudou demais da conta na época, e às vezes as pessoas confundem, né, astrologia com horóscopo. A astrologia talvez é uma das ferramentas mais fabulosas de autoconhecimento que eu conheci. Aí eu conheci um chileno que trabalhava com numerologia, que na época me despertou para esse caminho da numerologia. O trabalho através do corpo, com a yoga, com o aikido, com o tai chi chuan, que foi uma outra maneira de eu trabalhar o autoconhecimento através do corpo. Teve um período que eu investi em arte, desenhar, pintar. Então, existem vários caminhos para você investir e trabalhar com o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é uma ferramenta fabulosa, né? Você olhar um pouco mais para dentro e, na medida que você vai entrando mais em contato com essa essência, usando do autoconhecimento para você acessar aí a sua essência, o seu interno, o seu verdadeiro eu, parece que isso vai iluminando mais, vai deixando a vida, o caminho mais claro. Ah, então é esse caminho, vai ficando mais claro. E aí, quanto mais claro o caminho vai ficando, mais fácil a vida vai ficando, mais leve a vida vai ficando. Quando a gente está caminhando num caminho cheio de pedra, buraco, precipício, dificuldade, problema, e desliza para cá e erra para lá,
a vida fica muito mais pesada do que ela já é naturalmente, né? Só da gente estar no corpo físico já é mais pesado mesmo. Mas quando a gente, né, tem uma cultura ou investe mais no autoconhecimento, de olhar mais para dentro, de conectar mais com a sua essência, a sensação que eu tenho é que a vida vai ficando mais leve, né? Os problemas não vêm assim, às vezes, com aquela intensidade. Você consegue lidar melhor com os problemas, você consegue transformar alguns problemas em dificuldades, e aí fica tudo muito mais leve, a vida fica mais alegre, assim, parece que a vida passa a ter mais cor, sabe? Então, uma das maneiras de você conectar com essa essência é através do autoconhecimento, através de uma psicoterapia, através da astrologia, através da numerologia, através da constelação familiar, através, né, de uma arte marcial, da prática de algum trabalho corporal, da arte, da meditação. Então, tudo isso pode te ajudar em algum momento da sua vida você acessar mais essa essência, iluminar um pouco mais o seu caminho e caminhar de uma maneira mais leve, né? Então, você precisa encontrar assim, aquilo que de repente pode te ajudar. Mas alguma coisa vai te ajudar, né? Eu, assim, acredito que para cada pessoa tem ali aquela chave. Às vezes o trabalho corporal vai te ajudar mais, às vezes a arte vai te ajudar mais a conectar com essa essência, às vezes é uma coisa mais intelectual, mais racional, mas alguma coisa vai te ajudar. Então é importante você conectar. Se você fala assim, minha vida está muito pesada, está tudo muito difícil, pedra demais, né, no caminho, está na hora às vezes de dar uma parada ali, orar mais, meditar mais, fazer uma psicoterapia, olhar mais para dentro, dar aquela paradinha, sabe? Igual o pit stop de Fórmula 1, parar para trocar o pneu, abastecer e seguir a corrida. Então, dá aquela paradinha. Naquele momento ali da sua vida, para um pouquinho, às vezes desacelera ali um pouquinho, fica no pit stop ali uns meses, e aí depois você segue, mas às vezes segue depois de um outro jeito, de uma outra maneira, segue mais, com mais clareza do que você tem que fazer, do seu caminho. Então, né, o próprio Jung, ele fala, né, que a gente não vai se iluminar imaginando, né, uma luz, digamos assim. A gente não vai se iluminar imaginando uma luz. A gente precisa acessar essa luz interna. E acessar essa luz interna, acessar essa essência, é através dessas ferramentas de autoconhecimento. Então, se está muito pesado, não adianta, às vezes, né, você ficar insistindo ou se desgastando aí em carregar ou tirar as pedras do caminho. Talvez é mais importante você olhar para dentro, primeiro até para você perceber se você está no caminho correto, né, um caminho que tem a ver com a sua alma, com a sua essência. E aí, a partir desse olhar para dentro, de repente até muda-se o caminho, e às vezes muda para um caminho que tem menos pedra, menos buraco, menos precipício. Mas a própria mudança de caminho não é só usar o livre-arbítrio. Eu estou indo para o Rio de Janeiro, eu vou para São Paulo. Não é só isso. É usar, às vezes, o livre-arbítrio e tentar usar o livre-arbítrio mais conectado aí com o seu, né, com a sua essência. Porque às vezes você opta em mudar, você tem o livre-arbítrio, né, você opta, vou sair do Rio, vou para São Paulo. Mas às vezes na hora que você chegar em São Paulo, você vai viver as mesmas experiências, vai viver os mesmos problemas, chegar lá vai ter uma estrada toda esburacada, porque não é o lugar, né?
às vezes essa escolha interna. Então às vezes é melhor você ficar no Rio, ou às vezes é melhor você ficar num determinado lugar, e às vezes ressignificar a sua existência ali, com mais consciência, com mais luz, para você poder fazer as escolhas e fazer escolhas mais que tem mais a ver com o seu interno do que olhando só para fora. Então, acho que um pouco isso, assim, sabe? Desse olhar para essa essência, investir mais, né? Nessas ferramentas do autoconhecimento. Você escolher alguma delas, ou várias, que foi o meu caso, que eu fiz várias coisas, mas sempre gostei mais de uma ou outra, mas experimentei várias ferramentas de autoconhecimento, até para poder hoje falar um pouco mais delas para vocês. Eu consigo falar porque eu vivenciei, né? Eu experimentei. Não foi só uma leitura que eu fiz, né? Então, experimenta. Vai lá, faz o Tai Chi. Fiz uns meses, não deu, não é isso? Procura às vezes uma outra coisa, procura uma arte, procura às vezes um processo psicoterapêutico, mas assim, o que eu acho é não ficar parado, né? Porque se a gente fica parado, às vezes a vida não muda, né? As coisas não vão, assim, cai do céu, cai assim, cai uma dica, você está conversando com alguém, alguém fala assim, nossa, estou fazendo um trabalho com fulano, assim, está sendo maravilhoso. Aí, às vezes, o milagre que você está esperando é alguém comentar com você. Não, eu estou lendo um livro assim, 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 ou eu estou fazendo uma aula de arte com fulano, assim, assim, assim. Então, às vezes, a gente tem que estar mais acordado, né? Porque, às vezes, a dica é essa. E aí, às vezes, a pessoa comenta com você, en passant, assim, às vezes, tomando um café, você fala, opa, às vezes é isso que eu preciso fazer, às vezes fazer essa aula, busca, né? O que não dá é a gente ficar parado esperando as coisas cair do céu, né? Porque cai do céu, cai, mas cai a dica, cai o trabalho, cai a orientação, cai a pista, né? Mas não cai assim milagrosamente, né? A varinha lá do Harry Potter, tum, acabou a crença limitante, né? A não ser que a pessoa tenha assim um mérito espiritual gigantesco para alguém, para alguma entidade espiritual ir lá tirar aquilo da sua vida, tirar aquilo da sua mente, só por mérito e não por trabalho seu de esforço de ir lá transformar isso na sua vida, né? Então, só para a gente poder refletir um pouquinho aí sobre essas questões, né, da essência e sobre como entrar em contato maior com essa essência que pode iluminar o nosso caminho e a gente ter uma vida um pouco mais leve, né? Que eu acho que é um pouco do que todo mundo busca, né? Ter uma vida um pouco mais leve, assim. Então, um grande abraço, muita paz.